Esses dias um rapaz, estudante de história, me pediu para eu fazer um vídeo sobre o que dizer para os professores de história esquerdistas, seja isso no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. Porque a maior parte dos professores de história aqui no Brasil, infelizmente, eles são esquerdistas. Eles defendem o socialismo, eles acreditam que esse negócio dá certo. Eles são assistencialistas. Eles acreditam que o governo deva ajudar o povo e que isso realmente contribui para o seu crescimento. E um esquerdista sempre defende o PT. Mesmo o PT afundando, mesmo o PT tendo atirado o Brasil na lama, um professor de história esquerdista continua defendendo o PT. Porque esse pessoal é assim, ó. Esse pessoal é doutrinado. Esse pessoal não consegue enxergar o mundo fora dos conceitos que foram aprendidos ou que foram introjetados na mente dessa gente, né? Porque o que é a doutrinação, senão um processo onde se introjeta determinados conceitos na mente da pessoa e ela não consegue mais pensar o mundo fora desses conceitos. E uma pessoa assim, ela passa o resto da sua existência estagnada. E fala mal dos conservadores, né? Dizendo que os conservadores é que são os estagnados. Ora, os conservadores, eles partem da própria realidade. Os conservadores aceitam o mundo como ele é e não partem apenas de utopias, porque para um conservador as utopias não contam. O conservador, ele procura se libertar de todas as utopias. Ele analisa a vida humana nas suas três diferentes temporalidades, passado, presente e futuro, mas fazendo com que essas três temporalidades convirjam numa única direção, que é a direção da vida, né? Que é o destino das pessoas. Então, quando você estiver discutindo com um professor de história esquerdoso, diga o seguinte para ele: meu camarada, esta é a sua visão. Isso você pensa. Isso não constitui a verdade. E daí o professor esquerdoso, ele vai tentar se defender. Ele vai lançar mão de todos os argumentos possíveis para defender o ponto de vista dele. E daí você vai atacar o professor esquerdoso com a seguinte arma: a verdade. Você vai dizer assim para o professor esquerdoso: professor, mas não existe uma verdade. Tudo é relativo. Os esquerdistas não dizem que tudo é relativo. Agora, como é que o senhor vem querer pregar, o senhor ou senhora, né? Como é que o senhor ou senhora vem querendo aqui pregar uma verdade? Se não existe uma verdade dentro do pensamento esquerdista, e se tudo é relativo. Então, você, aluno, pegue o seu professor esquerdoso a partir deste argumento da verdade. Os esquerdosos dizem que não existe uma verdade, mas eles pregam a sua verdade e procuram empurrá-la goela abaixo nas outras pessoas como se não existisse uma verdade fora da verdade deles. Então, assim você consegue quebrar as pernas do seu professor esquerdoso, né? Diga para ele que a verdade não existe. E isso que ele está falando para você é apenas um discurso, mas que para além desse discurso existem outros muitos discursos, que são inclusive muito mais interessantes do que o discurso do professor esquerdoso, né? E daí trabalha essa questão de que você parte da realidade e não utopias. Diga para o seu professor esquerdoso que ele acredita numa utopia, que isso é apenas uma construção mental ideológica pautada em princípios políticos de determinados grupos, de determinadas tendências, que isso não corresponde à realidade. Diga para o seu professor esquerdoso que existe uma distância abismal, gigantesca, entre a realidade e as utopias que o professor esquerdoso defende.
né? Ataque ele na questão da verdade e nessa dicotomia existente entre realidade e utopia. Diga para o seu professor que ele defende uma utopia, que ele não vive no mundo real, que o discurso dele não passa de algo vazio, que não se adapta às necessidades reais dos seres humanos. Porque as necessidades reais dos seres humanos estão neste mundo, no mundo real, da realidade, onde nós vivemos no nosso dia a dia. Mas o professor esquerdoso, ele vive no mundo das utopias, das ideias, de algo que realmente não se adapta, né, à nossa vida. E daí ainda fale assim para o seu professor esquerdoso: bom, se o socialismo é tão bom, me diga um país onde o socialismo deu certo. Me cite o nome de um país onde o socialismo deu certo. E pior, onde o socialismo foi implantado pacificamente. E esfregue na cara do seu professor esquerdoso que nos países em que o socialismo foi colocado em prática, ou foi por meio da força, por meio de muitas mortes, por meio de paredões, executando pessoas em massa, fazendo pessoas passarem fome, morrerem. Diga isso para o seu professor esquerdoso. E daí ele vai tentar sair, né, segundo o seguinte argumento: mas nunca implantaram o verdadeiro socialismo no mundo. Tudo que implantaram até hoje não foi bem o que Marx queria. Daí dei uma gargalhada na cara do seu professor esquerdoso e fale o seguinte para ele: bom, o senhor realmente não aceita a verdade dos fatos. É fato que o socialismo não deu certo, e onde foi tentado colocar o socialismo em prática, se partiu de Marx, de Lenin, de Engels. Se partiu desses autores, por que não deu certo? Por que não deu certo? Não era o verdadeiro socialismo? Se Lenin partiu do socialismo de Marx, de Engels, não era o verdadeiro socialismo, mesmo partindo das teorias dos teóricos socialistas? Não era? Claro que era. O verdadeiro socialismo, segundo pensava Marx, Engels, né, é que, na verdade, esse negócio não dá certo. Diga isso para o seu professor esquerdoso. Que não foi que onde o socialismo foi colocado em prática que fugiram às regras de Marx, que corromperam Marx, que não colocaram em prática bem o que Marx quis. Mas diga para o seu professor que colocaram em prática, mas que não funciona. E que os socialistas, os esquerdistas, eles utilizam esse argumento de que corromperam a teoria de Marx, de que inverteram, adulteraram, né? Que tudo isso não passa de um escapismo barato. Porque é sempre isso que falam, né? É sempre isso que falam. Inverteram, corromperam, adulteraram Marx. E por isso que o socialismo não deu certo. É mentira! É mentira! O socialismo não deu certo até os dias atuais porque é uma utopia, porque não funciona, porque não se adapta às necessidades humanas. Os seres humanos, eles são desiguais. Uns são mais inteligentes, outros menos. Uns trabalham mais, outros menos. Uns estudam mais, outros menos. E quando se torna todos os seres humanos, todos os cidadãos de uma sociedade iguais, o que acontece? Os bons acabam desanimando, porque eles não têm o retorno do seu trabalho, o fruto dos seus esforços. Então a sociedade como um todo acaba se tornando medíocre. Medíocre quando se nivela a sociedade por baixo, que é o socialismo, né? Diga para o seu professorzinho esquerdoso que o socialismo é um sistema cultural onde se nivela a sociedade por baixo. E por isso que o socialismo não dá certo, né? E não porque não entenderam Marx, porque corromperam Marx, porque torceram Marx, né? Isso aí é falácia de socialista. E diga sim para o seu professor também: tá, mas por que o senhor então não vive o que o senhor prega? O senhor tem carro?
Se ele disser que tem carro, então você vai dizer para o seu professor, bom, venda o seu carro, doe o dinheiro para alguma ONG e ande de ônibus. Porque um socialista, ele deve andar de ônibus. Andar de carro é coisa de capitalista. Só se o senhor, caro professor, é um capitalista. Então o senhor é um hipócrita, pregando o socialismo, né, mas andando de carro. Claro, no socialismo existe o capitalismo, é que o socialismo ele não é um modelo econômico, ele é um modelo cultural, né? Mas esfregue isso na cara do seu professor, pergunte se ele tem propriedade privada, se ele tem uma casa, se ele está financiando um apartamento, né? E fale para ele, bom, então o senhor não é um socialista autêntico, o senhor tem uma propriedade privada, o senhor precisa morar em algum bloco comunitário, num quartinho. Um socialista de verdade, um socialista assim que realmente faz o que ele acredita, ele mora num quartinho. Ele não tem propriedade privada. Ou diga para ele ir para Cuba. Pergunte para o seu professor esquerdoso o que ele pensa de Cuba. Se ele gosta de Cuba, se ele gostaria de morar em Cuba. Pergunte para o seu professor de história marxista se ele gostaria de morar em Cuba. Ele vai dizer, depende do que, professor? Depende do que, professor? Depende do que? Se o senhor pudesse ser um burocrata lá, né? Daí o senhor gostaria de morar em Cuba. Mas se o senhor tivesse que ser um professorzinho em Cuba, que lá é como um operáriozinho, não que professores aqui no Brasil sejam muito diferentes de operáriozinhos, né? Mas em Cuba é muito pior. É muito pior. Então, a classe de professores aqui no Brasil ela está completamente doutrinada. São poucos os professores brasileiros na área de humanas, né, história, geografia, filosofia, sociologia, literatura, que não estão doutrinados, que não são esquerdistas. Né? Muitos deles até não são esquerdistas, né? Eles se dizem de direita, só que o que acontece? Nas aulas, eles dão aula segundo a teoria esquerdista, porque eles aprenderam isso na universidade. São anos e anos lidando com livros esquerdistas, né? Na universidade já, depois livros didáticos esquerdistas. Então, muitos professores, eles são de direita, mas eles dão aula segundo o esquerdista. Eu, inclusive, eu conheço vários professores de história que são de direita, né? Eles têm uma visão conservadora, diria eu, né? Lutam contra toda essa inversão de valores, só que no dia a dia, a aula de história que eles dão é uma aula esquerdista. São professores que ainda não se deram conta que todo o conteúdo que eles lecionam é de esquerda. Então esse é outro drama. Muitos professores de história não são de esquerda, mas trabalham um conteúdo esquerdista em sala de aula. Porque a grade curricular é assim no Brasil, porque isso é empurrado goela abaixo, porque os livros didáticos são assim, porque a pressão é muito grande sobre os professores brasileiros, né? Então eles acabam sempre reproduzindo, né, realmente o discurso da esquerda. E hoje tem muitos professores de história que eles são seguidores de Michel Foucault, eles são Foucaultianos, né? Então eles não se dizem marxistas, eles não se dizem esquerdistas, eles se dizem Foucaultianos, né? Mas o que o Foucault estudava? O Foucault estudava a homossexualidade no passado, a mulher no passado, os criminosos no passado, ou seja, só porcarias, né? O Michel Foucault estudava as minorias no passado, para tentar perverter o passado, né? E uma vez que se perverte o passado, se pode também perverter o presente, ou melhor, se tem argumentos para perverter o presente.
E todas as obras do Michel Foucault, que alguns chamam a mente mais brilhante do século XX, eu o chamo de o maior picareta do século XX, né? Porque o Michel Foucault foi o maior picareta do século XX. Ele apenas estudava essas minorias no passado, né? Objetivando defendê-las no tempo presente, ou seja, além na década de 60, 70, quando ele lecionava, né? O Foucault morreu em 1984, provavelmente de AIDS, né? Ele era um homossexual, nada contra os homossexuais, mas a minha bronca é com os homossexuais indecentes, como com os heterossexuais indecentes. A minha luta é contra pessoas vulgares, é contra a vulgaridade. Eu luto contra a vulgaridade e não contra homossexuais. Os homossexuais decentes merecem todo o meu respeito, como os heterossexuais decentes. Só que os homossexuais indecentes e os heterossexuais indecentes e vulgares não merecem o meu respeito porque ajudam neste processo de inversão de valores. Mas não dê moleza para o seu professor de história de esquerda. Desconstrua ele. Pergunte, questione, coloque o seu professor de história esquerdoso na saia justa. Pergunte, metralhe ele com perguntas, encurrale ele. Fale que tudo isso que ele diz é apenas uma utopia. Pergunte para ele se ele vive no dia a dia o que ele prega, ou se tudo isso não passa de um discurso vazio. Chame-o de hipócrita. Diga para ele, o Senhor é um hipócrita, porque o Senhor prega uma coisa, mas na sua vida diária o Senhor faz outra. Então o Senhor não é um socialista autêntico. O Senhor está pervertendo Marx, o Senhor está corrompendo Marx. O Senhor está corrompendo Marx, se diz um socialista, e está corrompendo Marx, sendo um burguês nas suas atitudes, professor. Ô, professor, o que é isso? O que é isso? O Marx sentiria vergonha do Senhor. Então é isso, ó. Sem dar moleza para os professores de história de esquerda, qualquer professor de esquerda. Vamos enfrentar essa classe de professores e vamos derrubar essa classe de professores, pois é a partir daí que nós teremos chance de mudar o Brasil. Enquanto que nós não derrubarmos essa educação esquerdista aqui no Brasil, a educação vai continuar um lixo e o Brasil, como tal, um lixo também. Certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!